A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos neste dia meditando no Salmo 41. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Neste salmo está aqui revelado que aquela pessoa que atende ao clamor do pobre é uma pessoa bem-aventurada. E o Senhor aqui promete livrar do dia mal. E não somente isso, livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor vai sustentar no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Claro que todo cristão não deve estar fazendo obras de caridade interessado em alguma recompensa, fazendo algum tipo de barganha com Deus, né? Dizendo assim: eu vou ajudar, mas eu exijo a minha salvação, eu estou dando tanto e exijo 100 vezes mais, então eu mereço ser salvo. Não, as obras elas não salvam, mas elas acompanham a vida daquele que é salvo em Jesus Cristo. E isso nós devemos fazer com um coração espontâneo, um coração livre, um coração generoso, sem querer, de maneira alguma, cobrar ou alegar alguma coisa, porque faz parte de um coração sincero, a vontade de ajudar, vontade de atender o clamor de um pobre. Ser pobre não significa ser uma pessoa maldita, mas a condição de alguns que precisam ser ajudadas. Nós vemos na palavra do Senhor que no Salmo 37, versículo 25, e quando nós nos comportamos assim, a Bíblia diz, como falou o salmista, Salmo 37, 25, fui moço e hoje sou um velho, mas nunca vi o justo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, todas as vezes que nós ajudamos, cooperamos de boa vontade, sem querer nada em troca, isto é algo que acontece naturalmente entre vizinhos, entre pessoas amigas que não têm nenhum interesse de ganância, de usura, e quando muitas vezes se presta o favor e aquela pessoa favorecida quer compensar, quer pagar, muitas vezes se ouve dizer: não tem problema, isso aí são farinhas trocadas. Ou seja, não há interesse de cobrança, de querer extorquir, especular. Apenas, como a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. No livro de Mateus 6, versículos 2 e 3, a Bíblia ensina, o mestre, falando aos seus discípulos, que
o que uma mão fizer, a direita fizer, a esquerda não veja. Ou seja, não se faz necessário estar tocando foguete, fazendo espetáculo pirotécnico, eu ajudei, eu fiz. Não, não é necessário estas coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isto de uma maneira até discreta, sem chamar a atenção. Para que fazer esta agonia, para que todo mundo veja? Essa é a atitude de fariseus. Os fariseus se comportavam assim. Ficavam nas esquinas, quando havia aglomeração na cidade, e eles ficavam se mostrando os melhores, os religiosos principais, mas o Senhor disse que eles eram sepulcros caiados. Por fora apareciam uma coisa, mas por dentro Deus sondava o coração. Era maldade, era muita coisa que não agradava a Deus. Então, muitas vezes a aparência engana. E Deus, ele não julga pela aparência, ele julga pela reta justiça e ele vê o que está dentro de nós, do nosso coração. Então a Bíblia nos ensina que os pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas carentes, nós nunca vamos deixar de tê-las perto de nós, se não é um familiar, é um vizinho, é um parente, é um gerente, é um irmão até da igreja. Então está escrito em Mateus 26:11 e João 12:8, o Senhor dizendo que sempre não faltará oportunidade de estarmos ajudando alguém. Quantos irmãos nossos perseguidos por causa do Evangelho estão precisando de alimento, estão precisando de cobertor, estão precisando de alguma coisa para suprir as suas necessidades. É porque eles não são de Deus? É porque eles são pessoas que pecaram tanto e por isso a maldição os visitou? Claro que existem situações que acontecem isso, a pessoa procura sarna para se coçar, semeia coisas ruins, colhe uma vida derrotada. Mas isso não significa dizer absolutamente que a pessoa pobre olha para ela e diz: vá orar, Deus lhe favoreça, quanto está em nosso poder, fazer alguma coisa por alguém. Quem é que não precisa de ajuda? Quem é que não precisa ser atendida no seu apelo de uma grande necessidade? Nós precisamos uns aos outros e nós, como igreja do Senhor, não podemos tapar as vistas àquele que precisa. Claro que nós devemos ter vigilância, porque há muitos que se aproximam para enganar, mas nós devemos ter discernimento de espírito para não ser cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Temos que ter este cuidado para não sermos enganados. Mas se é necessidade, é verdade que aquela pessoa está carente, o que é que nós vamos fazer? Que não tendo nada a ver com isso, e dizer simplesmente vá orar, ou vou orar por você, quando está em nosso poder fazer alguma coisa. A Bíblia diz que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, estamos pecando. Então, qual é a oportunidade que nós temos que ajudar o pobre? Na obra missionária. Quantos irmãos estão precisando de um apoio? Não é somente enviar, não é somente apresentar um relatório. Nós temos um missionário na África, missionário na Europa, na Oceania. E o que é que nós estamos fazendo por esta pessoa? Estamos cooperando com ela? Estamos assistindo este missionário nas suas necessidades? Então aí está a oportunidade de ajudar. Temos a cesta da beneficência, onde temos a oportunidade também de olhar a necessidade do menos favorecido. Então, diante de nós existem
várias situações, vários momentos que nós precisamos socorrer, né? O Ministério do Socorro. Então, graças a Deus que o Senhor toca nos corações generosos para estender a mão e ajudar aquele que está precisando. Lembramos da parábola do rico e do Lázaro. E observe que nesta parábola, que está em Lucas 16, versículo de 9 a 31, que quando se cita o rico, não se sabe o nome. Se alguém souber qual é o nome deste rico, estou curioso em saber. Mas a realidade é que está aí neste capítulo de Lucas, né, 16, está ali dito o nome de quem era pobre, Lázaro. Ele era pobre, ele precisava de ajuda, mas quando ambos faleceram, o que foi que aconteceu? O rico com o seu dinheiro, não que ser rico é pecado, existem pessoas ricas que são generosíssimas, que ajudam e cooperam com a obra de Deus. Nós vemos até, quando o Senhor foi sepultado, José de Arimateia, Nicodemos, eles eram pessoas que tinham melhores condições e ali prepararam um sepulcro novo, né? E não é um lugar para qualquer um ser sepultado, mas para quem tem condições. E existem pessoas que são também abençoadoras, mas existem pobres que são orgulhosos, que não ajudam, têm um coração duro, um coração assim impiedoso, insensível. E é por isso que tem um ditado, né, um provérbio popular que diz que Deus não dá asa à cobra. Imagine, né? A pessoa numa situação dessa tem um coração duro, imagine se for uma pessoa abastada, de melhores condições. Como existem muitos aí que agem desta maneira, roubam o pobre, extorquem, fazem falcatruas, ganham seu dinheiro na base da mentira, da iniquidade, prosperam nos seus erros, nos seus pecados, mas o fim deles Deus demonstra. Nós vemos isto no capítulo 37 e 73 do livro de Provérbios. Depois podemos ler e ver que ali o Senhor revela, né, a condição destas pessoas que têm amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é pecado, ele responde por tudo que a gente quer fazer na vida tem que pagar o preço. Se a gente não pagar, alguém vai ter que pagar por nós. Esta é a prática da vida, tudo tem um preço e Jesus pagou o preço das nossas almas, como comprada, não como prata nem com ouro deste mundo, mas com sangue precioso do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Então, nós temos aqui, nesta passagem bíblica do Salmo 41, né, falando a respeito daqueles que ajudam o necessitado. Então, esta pessoa, a Bíblia está aqui revelando que quem atende ao pobre, ao necessitado, este que ajuda de coração, sem querer nada em troca, por amor, né? Por empatia, se colocar no lugar ao outro, a Bíblia diz que o Senhor o livrará no dia mau, e nós vivemos dias maus, difíceis, e o Senhor tem livrado aquele que é generoso. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Quando os inimigos vêm para querer prejudicar, não vão encontrar lugar, porque o coração desta pessoa é um coração bom, é um coração de uma pessoa de Deus,
Então isso é como se fosse uma couraça, uma proteção, né? Um colete contra um escudo contra as armas do inferno, os dardos inflamados de Satã, não vai atingir, porque esta pessoa está ali cercada, né, da glória de Deus, porque é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e ela então beneficia, ela ajuda as pessoas, não porque talvez não tenha tanto dinheiro assim, não seja grande de fazer, mas naquilo que pode fazer, aquilo que pode compartilhar, beneficia, ajuda, e a palavra de Deus diz: o Senhor o sustentará até no dia da doença, da enfermidade. Já diz a palavra de Deus que até esta pessoa na cama ela encontra o quê? O cuidado do Senhor, que é o médico dos médicos. Portanto, finalizando esta meditação, Provérbios 19, 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Olha que palavra de grande importância. Como é que nós podemos emprestar a Deus se é nós que precisamos dele? Então entenda-se, a Bíblia está dizendo que quem faz isso de bom coração, que ajuda o necessitado e o pobre, é como se estivesse emprestando em dinheiro. Quem empresta geralmente recebe com juros, não é isso? Para não perder o valor. Então a Bíblia diz que quem ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício, ou seja, recompensará. Portanto, quem ajuda o pobre empresta a Deus e é bem-aventurado por isto. Então sejamos assim, né? E seja um modo de vida, ajudar de uma maneira livre, não porque está sendo forçado, oprimido, não, eu vou ter que fazer, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar, eu vou fazer porque eu mereço, eu quero comprar um lugar, não é assim, mas parte de um coração, coração que se compadece, um coração que olha a necessidade e toma iniciativa para ajudar. E assim, quem assim faz, é como está dito na palavra: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oremos. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nada nos tem faltado. Ó Deus, abençoa aqueles irmãos que estão nesta hora precisando de um cobertor, precisando de alimento, precisando de água, Pai, precisando de uma proteção, de refúgio. Muitos estão fugindo das guerras, muitos estão fugindo da opressão, Pai. Ou suas famílias, ó Deus, estão pelas estradas, pelos caminhos, buscando, ó Deus, um lugar para se abrigar. Olha para estes, ó Pai, que estão sofrendo, que estão necessitados. Ó Deus, se compadece deles e que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os bens favorecidos, os missionários do campo que estão, ó Deus, levando a tua palavra, que não falte a eles nem às suas famílias o que eles precisam, Pai, para sobreviver. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Pai, ricos, ó Pai, porque temos de Ti, Senhor Deus, aleluia, a garantia, ó Deus, a salvação. Que esta seja a melhor riqueza que nós venhamos, ó Pai, estarmos, ó Deus, valorizando as bênçãos do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. E aquilo que temos, ó Pai, que possamos assim compartilhar com o necessitado, com o aflito, por aquele que pede socorro, para o missionário, para aquilo que é a tua vontade, como o Senhor está dito na palavra, assim diz,
e o Senhor preparou as boas obras para que andássemos nela. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continuem presentes nas vossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que sejamos ricos para a glória de Deus e para poder ajudar aquele que precisa. Em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Amém, amém e amém.